Fernando Diniz, e isso é muito interessante, nós falamos aqui, inclusive no off, essa troca de passe que ficou muito característico no Fluminense, que foi campeão da Libertadores. Não comparando, obviamente, mas é isso, os jogadores o tempo inteiro se movimentando, ocupando espaço vazio para gerar jogo. Isso tem muito característica do Diniz. Confesso que quando o Diniz foi contratado, eu tinha uma interrogação muito grande em relação a como ele faria para potencializar os jogadores do Vasco. Ele recebe alguns jogadores importantes também na janela de meio do ano, que melhoram e potencializam ainda mais a questão, principalmente defensiva do Vasco. Isso dá uma consistência maior, torna o time mais competitivo. E a gente está podendo ver nesses últimos jogos que é um time que, mesmo quando tem algumas fragilidades, o jogo contra o Fortaleza foi né, em que o Léo Jardim foi o principal jogador do jogo, consegue mesmo assim fazer os resultados, tem sido mais efetivo, e isso é importantíssimo para o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno que olha e projeta já o final do ano, olhando para o final da competição, imaginando o que possa ser a semifinal contra o Fluminense, tem uma perspectiva muito mais positiva do que tinha no começo da temporada. Então isso é muito mérito do Diniz, mérito do Pedrinho também, que soube fazer as contratações ali junto com a sua análise de scout, mesmo num momento muito complicado financeiro do clube. E o time vai caminhando a passos largos de ter um final de temporada muito mais tranquilo do que vinha tendo nas últimas. Breiler Pires, a pergunta que eu faço para você. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Temos uma tela que mostra as estatísticas do jogo. 53% de posse de bola para o Red Bull Bragantino, 47% para o Vasco. 11 finalizações a 8, uma certa do Red Bull Bragantino, 5 do Vasco no alvo, 2 grandes chances a 4, 22 ações na área rival contra 19. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Tem da Copa do Brasil no fim do ano, mas vamos focar em Brasileirão. Qual é a meta ou qual o objetivo, assim, que dá para realmente projetar para esse Vasco com essa sequência imprimida agora? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mari. Boa noite, Nath. Boa noite para o Fã de Esportes. O Vasco chega à 4ª vitória consecutiva no campeonato. É curioso, né? Nos últimos 12 jogos do Vasco, só uma derrota, aquela para o Palmeiras, vem numa sequência de recuperação, uma das melhores campanhas desse retorno do Campeonato Brasileiro. E é curioso porque até o ano passado, o Vasco não emplacava 4 vitórias seguidas no Brasileiro, tinha mais de 10 anos. E aí conseguiu com o Rafael Paiva, hoje consegue de novo com o Fernando Diniz, 2º ano consecutivo, e mostra solidez, mostra futebol, mostra um time que sabe se reinventar. E como a Nath falou, mesmo sem o Ryan, volta o Verratti, faz 2 gols, voltando a marcar, ganhando confiança, o time continua funcionando bem, não perdeu a fluidez sem o Ryan, e isso mostra que a identidade de jogo está bem estabelecida. O time hoje tem muito mais segurança, é o 3º jogo consecutivo sem tomar gol. Quem viu o Vasco do começo do ano, isso daí parece coisa de outro mundo, porque era um time muito frágil na defesa, e hoje com Carlos Cuesta, com Robert Renan, com Cauã Barros na proteção da zaga, a defesa do Vasco passa muito mais confiança, e a gente pode dizer, Felipe, o dinizismo está deixando o torcedor do Vasco sonhar. Tá mesmo. E não só com a vaga na Libertadores, que é palpável agora, o Vasco chega aos 42 pontos, engrenando, né, arrancando com a 5ª marcha, mas olhando também para dezembro, se o Vasco chegar lá jogando essa bola, é forte candidato ao título da Copa do Brasil. Porque hoje, e aí é recorte do momento, nenhum dos outros 3 finalistas joga tão bem como o Vasco. O Vasco está num momento muito bom. E aí a gente precisa também ponderar. Falta muito tempo, até dezembro tem muita água para rolar, tem de manter constância, tem de manter o time bem fisicamente, mas por esse recorte, pelo que o time tem jogado, e não é só um espasmo, não é só um lampejo, já é uma sequência, a gente pode dizer que o torcedor do Vasco, além de sonhar com a Libertadores, pode sonhar em voltar a levantar uma taça importante, né, que não vem desde 2011, e o torcedor do Vasco começa a enxergar um time confiável, sobretudo uma defesa confiável, algo que praticamente não existiu durante boa parte da temporada. Vamos ao palco do jogo. Isso mesmo, a gente vai para Bragança Paulista com a Jalile Elias, que chega com as informações. Red Bull Bragantino 0, 3 para a equipe do Vasco da Gama. Jalile, boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite aos amigos do estúdio e também ao Fã de Esporte. É isso mesmo, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 3-0, uma vitória maiúscula do Vasco aqui no estádio do Bragantino, aqui em Bragança Paulista, né? Uma grande noite do Pablo Verratti, que não marcava há 3 meses com bola rolando. Dessa vez entrou, fez a colocação e fica ali um pouco mais próximo da zona de rebaixamento. Está a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4. Felipe? Valeu, Jalile, trazendo informações já as entrevistas. Zona mista com a Jalile Elias, direto de Bragança Paulista. Qual a característica mais marcante nesse Vasco da Gama do Fernando Diniz? É a característica tradicional do Fernando Diniz ou dá para ver evolução no trabalho dele quando a gente compara a anteriores, Mari? Eu acho que dá para ver uma adaptação, sim, a esse elenco do Vasco. Primeiro que, assim, ele recupera uma parte anímica que, em determinado momento da temporada, estava quase que fadada, né? Muita pressão da torcida, aí, enfim, João Vitor que pede para sair do clube, muita coisa acontecendo dessa parte anímica da equipe, até em cima do próprio Verratti, né? Que passa um período sem marcar e aí tem um jogo marcante ali em que ele fica no banco de reservas e o Vasco desempenha muito bem, e aí surge essa possibilidade, né, de alternar um pouco mais com o próprio Rayan, com o David, enfim. Mas eu acho que é uma adaptação, porque em alguns lampejos que a gente acompanhou do Vasco já de uma outra temporada, esse jogo direto funcionou, né, muito bem, muito mais com esse lado esquerdo, sempre buscando o Verratti, mas em alguns momentos funcionou. Então, acho que o Fernando Diniz ele tem essa capacidade de adaptar o que os jogadores dele entregam. Por exemplo, a gente vê o Paulo Henrique participando muito, né, das jogadas ofensivas do Vasco. Então, assim, ganha a oportunidade na seleção, volta, continua num nível altíssimo, muito participativo, bem defensivamente. Quando precisou jogar o Puma para o lado esquerdo, também não comprometeu tanto assim. Então, acho que ele consegue se adaptar com o que ele tem em mãos, porque ele não tem os zagueiros mais técnicos para sair jogando. Ele não tem os laterais mais técnicos também para se aproximar do Jardim, enfim, e sair jogando essa zona muito, muito perigosa, né? Que a gente tanto viu já no trabalho do Fernando Diniz. Mas mais do que isso, a gente vê hoje um Vasco conseguindo responder também do banco de reservas. Hoje, por exemplo, entra o Hugo Moura, que participa do lance do terceiro gol, que é do GB, que sai do banco de reservas também. Então, além de tudo, ele consegue ter essas trocas e não perder muito do que é o time, né? E esse é um ponto, né, Mari? Porque hoje o Vasco está no G8. O torcedor vai olhar o time em oitavo e falar: olha, o Pedrinho tinha razão. Lembra lá atrás, quando o presidente falou que o elenco era de G8? Mas se a gente lembrar o elenco do Vasco naquele momento, não tinha essa profundidade, não tinha zagueiro confiável. E hoje, Cuesta e Robert Renan elevam e muito o nível da defesa. Sim. E é isso, não é à toa que o Vasco não toma gol há 3 jogos. Cauã Barros, que foi ali, era um cria de São Januário, que o Vasco emprestou para o América, até não soube avaliar o potencial, a margem de evolução, e logo foi buscar de volta e consertou o meio-campo. O Vasco, com Cauã Barros de titular, não perdeu nenhum jogo. Ele não jogou de titular contra o Palmeiras, e ali o desfalque fez falta, o Vasco tomou 3-0, mas fora isso, sempre que entrou, o Vasco ou empatou ou ganhou. Então mostra como é um jogador pouco badalado, não foi uma super contratação, mas fez a diferença. E até de profundidade que a Mari citou. Você tem um cara como o Matheus França, que entra no segundo tempo e continua fazendo o time render. Porque você vai ter. Então, acho que para o Diniz, dentro dessa dinâmica, eu acho que a pancada que ele toma na seleção brasileira, a forma como ele começou a enxergar, em que os trabalhos dele começavam a se dissolver em alguns clubes dos quais ele passou. O próprio Cruzeiro, né? Era a necessidade de você encontrar alternativas dentro de ideias de jogo contra adversários. Então, contra um adversário que tem, tecnicamente, um pouco mais a oferecer em relação ao posse de bola, eu não necessariamente tenho que ter só um tipo de jogo. Então, hoje ele consegue, dentro, obviamente, dessa ideia de jogo, olhando para o banco, olhando para os jogadores que tem, e aí, principalmente no foco principal com o Rayan, com o Coutinho que está no jeito que está, de recuperar a bola e conseguir fazer essa distribuição de jogo, de acelerar e desacelerar, eu acho que ele põe um pouquinho a mais daquilo que a gente tinha de Diniz há um tempo atrás, para ele olhar para uma dinâmica de jogo em que ele pode abrir mão da principal característica dele, do que ele pensa de futebol, que é a posse, que é a troca, que é a velocidade, troca de posição daquilo que a gente falava, para também entender que quando ele é necessário ficar um pouco mais atrás e explorar a velocidade, ele consegue fazer também, óbvio, dadas as características do seu jogador. Esse é o ponto, né, Nath? Uma coisa
não exclui a outra. O fato de o Vasco jogar melhor hoje, sem um homem de referência, um centroavante mais fixo, Sim. não faz com que o Verratti seja um cara inútil para o time. E mostrou. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Breler, da galera da ESPN, falando um pouquinho sobre Pablo Verratti e a vitória do Vasco da Gama por 3-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Vasco da Gama conseguiu uma vitória espetacular e, cara, 42 pontos já, hein? O pessoal lá de cima tem que ficar ligado que senão o Vasco da Gama vai passar e não vai nem depender da Copa do Brasil para ir para a Libertadores. Hoje o Botafogo empatou com o Santos por 2-2. A equipe, várias equipes ali de cima, o São Paulo venceu a equipe do Bahia, foi ruim para o Vasco, mas o Fluminense também venceu ali o Inter, mas tirando isso, cara, o Vasco tá chegando, tá ganhando confiança. Se der mole, o Vasco vai para a Libertadores de forma direta ali pelo Brasileiro, sem depender até da Copa do Brasil, porque pensando ali na Copa do Brasil, tem 2 jogos com o Fluminense e uma possível final contra Corinthians ou Cruzeiro. Então o enxergo o Vasco tá muito bem, cara. E os times de cima têm que abrir o olho, porque o Vasco da Gama tá chegando e tá muito bem. Nesse momento tá rolando a bola aqui para a equipe do Palmeiras e Cruzeiro. O jogo tá 0-0 com 26 minutos do primeiro tempo. Então, por enquanto, o Vasco da Gama segue como o líder, na verdade, do retorno. Então, ali uma campanha espetacular do técnico Fernando Diniz na frente do comando do Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!